Olá, como é que tá? Então, na aula de hoje nós vamos introduzir o segundo capítulo. Vencemos a primeira etapa e estamos aí entrando no meio do caminho para que possamos alcançar a nossa independência no estudo da física, beleza? No segundo capítulo, nós vamos estudar um dos grandes temas da física, que é energia. E por que alguém poderia considerar a energia como um dos grandes temas da física? Bora lá! A física é a ciência que estuda o mundo físico, a natureza, a sua relação. Eu gosto de um conceito da física que é o seguinte, que diz que a física é a ciência que estuda os fenômenos da natureza. Agora eu lhe pergunto, seria possível estudar somente o mundo físico e compreender os fenômenos da natureza sem considerar os aspectos que não são realmente físicos? Por exemplo, a energia? Teria como compreender como que uma água ferve numa panela sem envolvimento de energia? Teria como compreender o porquê que uma pedra cai, como ocorre o processo do movimento sem o conceito de energia? Claro que teria, se você colocasse uma estrutura científica muito diferente da que nós temos hoje. Porém, com a estrutura científica que nós temos hoje, veio lá da ciência moderna, nós não podemos descartar o conceito de energia. Isso, claro, historicamente, foi um processo não aceito imediatamente. Por quê? Porque se no processo de desenvolvimento da física, processo de desenvolvimento da ciência chamada física, a física teria a intenção de estudar o mundo físico, mas, por outro lado, esse estudo do mundo físico exigia o conhecimento ou a relação de coisas que não são necessariamente físicos, coisas que não são físicas, como os exemplos que eu já citei. Então, nós temos a necessidade de estudar energia. Onde foi que eu encaixei o tema energia? Quais são as áreas da física que eu encaixei aqui no tema energia? Eu encaixei aqui a óptica, que nós vamos estudar hoje, a acústica, que também é um grande tema, né? E eu envolvi também, nós vamos estudar também o eletromagnetismo dentro dessa temática de energia. O que essas áreas têm em comum? Todas elas falam de relação da natureza com energia. Relação da natureza com algo que não é bem material. Por exemplo, ao falar, nós envolvemos apenas matéria? Claro que não. O ato de falar envolve a relação da energia com a matéria. Por exemplo, também, ao vibrar uma corda, você vibra em uma extremidade, mas essa vibração permanece na corda. Essa vibração é matéria? Ou é uma interação da energia com a matéria? Ou seja, essa vibração não é material, mas é uma interação com a matéria. Desde a Grécia Antiga que se estuda esses fenômenos, né, de interação com a matéria ou matéria propriamente dita, e nós aqui vamos estudar alguns temas que foram discutidos desde a antiguidade, tá bom? Então, o primeiro tema é energia. Dentro de energia, nós vamos estudar óptica. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como nós vemos os objetos? Se eu lhe perguntar, como nós vemos o que vemos? É claro que, quando eu pergunto isso em sala de aula, os alunos já levam logo para o outro lado. Ah, com os olhos, professor. Não, mas aí a pergunta não é com o quê, mas como. Como é que se enxerga os objetos? Bom, o processo de visualizar os objetos tem a ver com a luz. É fato que enxergamos quando está claro, ou seja, quando há luz. E quando não há luz, é possível enxergar? Tem aluno que defende, né, essas discussões. Tem pessoas que defendem essas discussões.
Porém, a ideia é que não é possível enxergar se não houver luz. Mesmo que fechei meu quarto, mas estou conseguindo ver as coisas. Ora, deve estar havendo alguma entrada de luz por algum lugar. Então, a ideia é de que o ser humano só consegue enxergar se houver luz. Uma das grandes discussões é qual a origem dessa luz, tá bom? Então, por exemplo, Leucipo de Mileto, ele defendia a ideia de que a origem da luz era do objeto. O objeto emite essa luz, emite cor, emite um feixe luminoso e essa luz, esses feixes, na verdade, serão partículas. Essa luz emite essas partículas que vêm até os nossos olhos e aí nós conseguimos perceber, conseguimos enxergar as coisas. Já para Empédocles, o processo da visão ocorria de forma diferente. Empédocles defendia que os olhos emitiam feixes de luz que captavam o objeto. Então, para Empédocles, a visão se dá a partir de feixes de luz que saem dos olhos, né? Mas, deixando um pouco de lado essa discussão sobre os feixes de luz, eu queria trazer uma discussão sobre a luz propriamente dita, né? Porque este foi um dos temas que norteou grandes embates, grandes controvérsias ali no período de surgimento da ciência moderna, tá bom? Então, bora lá. Então, nós vimos que há uma contradição, uma controvérsia, melhor dizendo, há uma controvérsia entre energia e matéria. O que é que isso significa? Energia e matéria. Significa que a energia, ela é aquilo que não é material, beleza? Matéria é algo físico. Energia é um ente não material, beleza? E luz? Luz é energia ou matéria? Ou seja, a luz, a claridade, aquilo que nos dá a possibilidade de enxergar os objetos, são partículas ou são vibrações, feixes? Dois grandes nomes das ciências, na verdade, um grande nome muito famoso e o outro também grande nome, mas não tão famoso, né, que discutiram sobre esse assunto, entraram em posicionamentos diferentes, são Higgs e Newton. Na visão de Higgs, a luz são vibrações. Então, de uma vela saem feixes, que são vibrações, né, que ao incidir sobre um espelho são refletidas. A noção aqui de Higgs é de que a luz é algo semelhante ao som. Ou seja, quando eu falo, o ambiente, o ar ao redor vibra e essa vibração é transmitida. Ou seja, algo semelhante a uma vibração em uma corda. Algo que é transmitido. Bom? Já na visão de Newton, na concepção de Newton, né, famoso, influente, na concepção newtoniana, a luz são partículas. Então, aqui está o contrário, né? Na visão de Newton, a luz é partículas. E na visão de Higgs, a luz são vibrações. Portanto, há essa discussão muito comum, né? E esta discussão inspira questões como em um corpo que esteja livre de meios materiais, mas é invisível. Ou seja, imagine uma ampola de vidro que foi retirado o ar. Dentro dessa ampola de vidro, nós temos um vazio aparente, certo? E aí a pergunta é, mas nós conseguimos enxergar através dessa ampola de vidro?
Então, ao ter luz dentro dessa ampulha de vidro, significa que ela não está mais vazia, ou a luz é apenas vibração e isso não significa nada em relação à matéria, né? É apenas a vibração e, portanto, ela passa sem interferir com nada. Ou pior ainda, se ela é uma vibração, então quer dizer que tem alguma coisa dentro da ampulha porque ela está vibrando, algo que está dentro da ampulheta está vibrando para que a luz continue se propagando. Um dos grandes temas discutidos sobre essa questão é a existência ou não de uma substância muito sutil, muito difícil de ser percebida, que lá desde a antiguidade, Aristóteles inclusive, defendeu esse posicionamento. René Descartes, já na Idade Média, também defendeu a existência de uma substância tão sutil que seria praticamente imperceptível, seria muito difícil de ser percebida pela humanidade. O nome dessa distância é éter. Aí o éter entra na discussão para organizar todos os processos pelos quais há uma confusão de conceitos. No nosso exemplo, no caso, usando aqui o experimento de Torricelli, o barômetro de Torricelli, né? Depois ficou chamado de barômetro de Torricelli, que constitui em quê? Uma bacia cheia de mercúrio. Por que mercúrio? Por que mercúrio? Mercúrio é um metal que em temperatura ambiente encontra-se em estado líquido. Então é um metal líquido. Não é muito comum você encontrar mercúrio por aí, porque ele é proibido, né? É um material altamente cancerígeno, então também é proibido o seu manuseio. Mas dá para ver vários vídeos aí no YouTube sobre esse assunto, inclusive aqueles termômetros mais antigos eram feitos, aquele líquido vermelho que tinha naqueles termômetros mais antigos, termômetros analógicos, esses termômetros eram feitos de mercúrio, são feitos de mercúrio, né? Não são mais produzidos, é até proibido comercializar, mas ainda deve existir por aí. Então, esse líquido, uma bacia com esse líquido, e aí ele pegava pegou um tubo de vidro, encheu um tubo de vidro com abertura em cima, né? Então, encheu a parte desse tubo de mercúrio, preencheu com mercúrio, ele tampava aqui a extremidade, era com a mão mesmo, eles pegavam, tampavam a extremidade, certo? E vinha aqui na bacia, despejava o mercúrio. Despejava não, digo. Ainda tampando a mão, ele vinha, colocava a boca do mercúrio submersa no líquido e tirava o dedo. O que acontece? O desenho não ficou lá, essas coisas não. Mas tudo bem. O que acontece? Inicialmente, aqui tinha mercúrio. E aí, o tubo todo estava preenchido inicialmente, né? Só que aí quando ele vinha e destampava a boca do tubo, ao destampar aqui, parte do mercúrio caía, uma parte caía. Nós vamos voltar a discutir esse experimento, tá bom? Com outras questões, envolvendo outras questões, mas basicamente a ideia é o seguinte: uma parte caía e a coluna permanecia. Quer dizer, o líquido não descia totalmente, e um dos argumentos mais usados para se justificar o motivo pelo qual a coluna não descia completamente, o mercúrio não descia completamente, era o fato de que a natureza oferecia horror ao vazio. Então,
se a natureza oferecia horror ao vazio, aqui dentro não poderia existir vazio, né? Ou seja, nessa região superior, existe um vazio, sim ou não? A questão é, não se tinha certeza, né? Claro que se afirmava com muita certeza pelos que defendiam que existe o vazio, e também se afirmava com muita certeza pelos que diziam que existe o horror ao vazio, ou seja, a natureza não permite o vazio. Existia também aquele grupo de pessoas que defendiam que a natureza permitia o vazio mesmo não gostando dele. Então, se você empregasse uma determinada quantidade de força, o vazio surgiria. A questão é que esse aparente vazio, né, servia de discussão sobre a luz. Por que ele servia de discussão sobre a luz? Vamos lá. O Padre Noel, por exemplo, dizia que o vidro, por ser transparente, era feito de várias partes e essas partes deixavam espaços vazios, o que permitia que a luz corpuscular passasse através do vidro. Ou seja, partículas de luz atravessariam o vidro porque o vidro tinha orifícios, tinha brechinhas. Ou seja, essas brechas eram a justificativa para o vidro ser transparente. Se o vidro não fosse transparente, ou seja, um material opaco qualquer, então a luz não passaria. Se o vidro fosse translúcido, ou seja, não fosse totalmente transparente nem totalmente opaco, então ele permitiria somente uma parte da passagem da luz. Então, basicamente, a ideia do Padre Noel é o seguinte, olha, aqui tem brechinhas, isso aqui não é exatamente totalmente fechado, e a luz passa por aqui. Por isso a luz passa por aqui. Então, com certeza, isso aqui não está vazio porque a luz está aqui dentro. Esse é um argumento. O outro argumento é dele mesmo. O outro argumento é o ar é uma composição de várias partes. E hoje, a ciência moderna concorda com essa visão. Porém, o que ele diz é o seguinte, devido ao ar ser uma composição de várias partes, existe o ar muito sutil que passa por essa brecha, muito fino, que passa por essa brecha deixada pelos espaços, né, no vidro. Então, esses orifíciozinhos permitem a entrada de um ar muito sutil. Porém, quando o ar mais grosso, mais denso, menos sutil, né, vai entrar, então não dá porque o orifício é pequeno demais, então não entra, por isso a coluna não desce. Então esse era um argumento que eu considero um argumento plausível, faz sentido, afinal de contas o vidro é transparente, né? E convencia muita gente. Porém, o comportamento da luz na água e no ar foi o grande tema de embates entre Higgs e Newton. Como a luz se comporta no ar e como a luz se comporta na água. Eu citei esse exemplo aqui para que a gente saiba que existiram discussões e existem ainda discussões sobre a existência do vazio e sobre também o comportamento da luz. Um outro comportamento da luz, no caso aqui a luz está sendo considerada como partícula atravessando orifícios. Mas um outro comportamento da luz é o fato de que a luz pode ser considerada onda e pode ser considerada partícula. Essa é uma outra discussão, mas basicamente a questão é a luz, corte aqui também, porque eu me perdi. Sim. Um outro comportamento da luz é a velocidade. Observe que quando a gente compara a luz com o som, aí é só você lembrar de um raio e o trovão, ou você pode lembrar de fogos de artifícios sendo soltos em um lugar distante de onde você está. Então, se você lembrar disso, você vai perceber o quê? A luz aparece e com o tempo você escuta o som. Então, é um consenso de que a luz é mais rápida do que o som.
Por que isso acontece e o que interfere nisso aí? A grande discussão entre Huygens e Newton tem a ver com a velocidade da luz, né? Tem a ver com a velocidade da luz em diferentes meios. Então, por exemplo, para Huygens, a velocidade da luz no ar era maior do que na água. Para Newton, a velocidade da luz na água seria maior do que no ar. Então vamos fazer assim, para não ficar longa demais, eu encerro por aqui. Na próxima aula a gente volta com essa discussão e vai vendo quais teorias fazem mais sentido e quais teorias estão menos relacionadas àquilo que nós conhecemos hoje como ciência moderna. Tá bom? Então, segura aí, até a próxima aula, que nós vamos dar continuidade à discussão sobre Huygens versus Newton. Quem venceu essa batalha?